Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia da gente trocar uma ideia sobre probabilidade. Sim, a gente vai falar sobre assuntos chatos hoje, mas que servem para vocês do futebol, que são nerds, fanáticos por futebol, se inteirarem, tá? Qual é o grande ponto desse vídeo? Esse vídeo não é uma crítica, mas ele é um ponto de reflexão. Então eu vou fazer uma autocrítica e vou fazer alguns apontamentos com base também em outros estudos que vocês veem pela mídia, tá? Então, esse é o primeiro cenário que a gente tem que ter mais claro. Não é um ponto de crítica, de fato, a nenhum trabalho que vai ter, mas é um ponto de reflexão. E para isso eu vou utilizar pontos positivos e pontos negativos ao longo do tempo sobre o meu trabalho e sobre diferentes trabalhos. Tá? O que acontece? Quando a gente chega nessa parte do ano, há uma fala do tipo assim: o Botafogo tem tanto de chance de vitória, o Palmeiras tem tanto de chance de vitória, vão ganhar o título, vão classificar para a Libertadores, vão brigar para não cair, obviamente não Palmeiras e Botafogo, mas outras equipes, e assim vai por diante. Tá? O que acontece de fato? O que acontece de fato é o seguinte: quando você estima algo com esse nível de diferença entre o ponto de partida que você está e o ponto que você quer estimar, a chance de erro é grande. Tá? Isso para qualquer análise. Isso é probabilidade básica. De fato, quando você está ali tentando calcular o próximo evento, ele é muito mais fácil você acertar do que calcular daqui a 5 eventos na sequência. Então, onde eu quero chegar? Se você tentar acertar o resultado do próximo jogo, da próxima rodada, é mais fácil do que você acertar todos os jogos até o final do Brasileirão. Percebe? Então, assim, o próximo evento é mais fácil de acertar do que muitos eventos na sequência. Esse é o primeiro ponto. É muito mais fácil você acertar a próxima ação dentro do jogo do que acertar o resultado do jogo. É muito mais fácil você acertar a próxima ação do jogador sabendo o conjunto inteiro do que você tentar prever tudo o que vai acontecer. Então, mexer com probabilidade é mexer com um cenário de incerteza, isso todos eles vão mexer, por isso que a gente nunca geralmente crava o que vai acontecer, mas é um cenário de incerteza onde, conforme eu vou aumentando a distância entre o meu ponto de partida e o ponto de chegada, essa certeza só vai aumentando, não vai diminuindo. Então, esse é o primeiro cenário que a gente tem que ter. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui no canal, e eu já falava isso desde a 19ª rodada, que você tem um Palmeiras que joga mais do que o Botafogo, isso quer dizer o quê? E a gente precisa analisar o que está aí na tela para vocês. A gente já trouxe esse gráfico em outros momentos, agora só atualizado, em relação ao que está acontecendo no campeonato. O Botafogo tem uma média de overall 54. E aí a gente chama de gráfico de controle, tá? Ou seja, eu tenho a média e tenho um desvio padrão entre esses dois, um para baixo e um para cima. Isso me dá a margem que a equipe geralmente flutua em termos de performance. Quanto menor for a média e o desvio padrão, né, seja para cima ou para baixo, quanto menor for ele, maior a chance de derrota. Quanto maior for ele, maior a chance de vitória para a partida seguinte. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente está analisando o Botafogo, você tem ali 54, 61, 47. Guardem esses números, tá? Quando você vai para o Palmeiras, você tem 63, 56, 49. O que isso nos apresenta? Iago, isso quer dizer que o Palmeiras vence tudo, o Botafogo perde tudo? Não. Isso quer dizer que você tem equipes mais ou menos na mesma linha de performance, ou seja, formas diferentes de jogar, mas que atingem o mesmo resultado, ou seja, vão vencendo, só que uma tem uma gordura a mais em relação à outra. Então, o Palmeiras, quando tende a vencer por uma margem, por um saldo maior do que o Botafogo. O que isso apresenta? Em dias que as coisas estão abaixo da média, o Palmeiras ainda tem uma gordura um pouco maior para vencer jogos que são difíceis. Então, quando a gente olha para um cenário, por exemplo, onde o adversário é favorito contra o Palmeiras, ele não vai ser grande favorito contra o Palmeiras. Ele vai ter uma diferença pequena. Então é muito mais provável, sei lá, o exemplo que vai ter daqui a pouco, que a gente vai estar aqui no canal. Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, o Flamengo jogando em casa com o Palmeiras fora, o mais provável é empate.
Por que o mais provável é empate? Porque o Palmeiras mantém notas frequentes ao longo da competição, casa e fora, não decai muito. E o Flamengo, por estilo que perde para o Palmeiras, né, por jeito de jogar perde para o Palmeiras, mas ele sobe a nota quando vai para o mando de campo favorável. Então o Palmeiras não varia muito de estilos, não varia muito de mando de campo, ele vai fazer um jogo muito bom, ou pelo menos bom, com a maioria das equipes, e quando ele varia, quando a equipe adversária aumenta o nível de dificuldade, ele tende a ficar quase ali sempre no empate. Dificilmente você vai ver o Palmeiras com favoritismo para o adversário muito grande. E esse cenário de favoritismo que a gente está falando, quando chega para uma equipe que nem o Botafogo, o próprio Bragantino, que está na sequência, que são equipes onde a margem é menor, onde a performance é um pouco menor, isso faz com que essas equipes precisem ganhar. Assim, precisem estar na frente, precisem estar dominando, precisem estar com tudo sob controle. Por quê? Porque o primeiro gol do adversário impacta muito negativamente. Porque quando você tem uma expulsão, é um cenário que, sei lá, o Palmeiras contra o América Mineiro, o Palmeiras estaria muito à frente. Uma expulsão com 60 minutos de jogo, por exemplo, não vai impactar tão negativamente quanto uma expulsão do Botafogo vai impactar. Justamente porque, como você tem uma gordura um pouco maior para queimar, situações de dificuldade ainda te geram resultados possivelmente ou neutros ou não tão negativos. Ou seja, mesmo se você for perder, você não vai perder de muito. Esse é o ponto. Quando você tende a olhar, por exemplo, Bahia e Red Bull Bragantino, perde-se de muito. Por quê? Porque o cenário inicial sendo negativo, ele tende a caminhar negativamente porque você tem menos gordura. Você vai se expor a mais riscos, vai entrar estratégias que não são necessariamente suas, e tudo isso vai te atrapalhar. Isso quer dizer que o Palmeiras será campeão? Não. Isso quer dizer que, quando você olhar um conjunto de probabilidade ao longo do tempo, a história contada é muito mais sobre o passado do que sobre o futuro. É muito mais sobre indicadores que vão influenciar ou podem influenciar do que você conseguir cravar as coisas. Seja aí os nossos ou de outros companheiros aí que vão estar mais à frente. Então, o ponto é, Palmeiras nesse Brasileirão vai ter uma margem um pouco mais confortável, vão ter confrontos que é natural o empate, é natural uma derrota, por exemplo, uma derrota por margem pequena. Botafogo vai variar pouco menos que o Palmeiras, vai, mas ele vai estar ali sempre muito relacionado, ou diretamente relacionado, a esse tipo de cenário que a gente está construindo, onde um primeiro gol impacta muito para a equipe, onde você tende a ter um conjunto de empates um pouco maior, e assim você vai indo. Você tende a não perder os jogos, mas também ganhar por uma margem muito grande. São apenas alguns muito específicos, que não é o caso, tá? Qual é o ponto de você entender, e aí para quem trabalha, ou para quem está apostando, ou para quem quer acompanhar a sua equipe, o que é esse conjunto de probabilidades que a gente faz? Então, você tem um conjunto lá de estatísticas que a gente trabalha com um conjunto, o Globo Esporte, o Espião Estatístico, vai trabalhar com outro conjunto. Se você for ver, por exemplo, o pessoal da UFMG é um outro conjunto de dados, cada um vai ter o seu. E aí, nesse cenário que cada um vai ter o seu, você chega numa probabilidade de sucesso. Tá? Então, uma probabilidade seja por gols esperados, ou gols sofridos esperados, ou seja, pela regressão, como a gente faz aqui, a gente já falou em outras vezes aqui no canal. Sempre vai ter um conjunto e esse conjunto vai conseguir te dar probabilidades. O ponto geral é aonde você está partindo para chegar e aonde você quer chegar. Ponto inicial e ponto final. Quando a gente faz aqui no canal, a gente faz algo que o Google faz, geralmente. Que é isso daqui. Que é traçar uma probabilidade de vitória antes do jogo começar. Então, o jogo ele vai começar, você vai entrar lá, sei lá, próxima rodada do Brasileirão, você vai ter ali probabilidade de vitória. Tanto para o time da casa, tanto para empate, tanto para o time visitante. Esse tipo separadinho, bonitinho, tá? O detalhe é que o Google faz uma estratégia que ela é muito boa, visualmente falando, para a gente explicar isso que a gente está querendo. Que é isso daqui. Tá? As setas são minhas, o gráfico é do Google. Você tem aqui um conjunto de probabilidades. Então, aqui 100%, aqui 0%. A somatória de cada um desses pontinhos tem que dar 100%. Ou seja, só há 3 resultados possíveis no jogo nesse conjunto. Empate, vitória ou derrota. Né? Vitória
mandante ou vitória do visitante e empate. Tá? Então, essa soma tem que dar 100%. Quando que você consegue cravar o 100% de uma ou de outras? Somente quando apita o final do jogo. Então, antes disso, você vai ter ligeiras possibilidades de qualquer coisa. E a gente vai ver isso ao longo do tempo. Então, você tem esse conjunto de probabilidade e esse conjunto que é o tempo. Essa parte de baixo aqui é o tempo. Quando a gente estiver olhando o tempo, percebam o seguinte: conforme o tempo vai passando, meu conjunto de probabilidades vai modificando. Conforme o tempo vai passando, há eventos ao longo desse tempo que mudam a probabilidade. Então, se você já acompanhou um vídeo aqui do canal, você vai ver que eu falo geralmente que quem faz o primeiro gol leva uma vantagem estratégica ou uma vantagem decisiva, de fato, né? Você consegue já consolidar a vitória. Por quê? Nesse cenário que a gente tá olhando aí, é Brasil e França, e tem um empate 50%, Brasil 25%, França 25%, é só um exemplo, tá? Nesse cenário, quando você tem um empate como grande característica do jogo, o primeiro gol não te dá uma vantagem decisiva. O primeiro gol te dá uma vantagem estratégica. Então a França, por exemplo, que é a linha em azul, fez o primeiro gol aqui, onde está essa primeira setinha aqui em laranja. Ao fazer o primeiro gol, a chance de vitória dela aumenta, que é essa primeira setinha vermelha. Então você perceba que a linha azul que está contínua ali, ou pelo menos minimamente contínua, dá um salto de qualidade. A verdinha, que está logo aqui atrás, cai. E a de empate mantém, basicamente. Tem uma pequena queda que não é uma queda muito acentuada. Por quê? Fiz o primeiro gol, a minha chance de vitória, eu já cravei o meu primeiro gol. Meu adversário, por exemplo, tem a chance de fazer, a maior chance dele de fazer um gol, por exemplo. Eu já garanti o meu. Eu vou caminhar para o segundo. O meu adversário está no 0, tem que caminhar para o primeiro antes de chegar no segundo. Logo, para ele a chance de vitória diminui, para mim aumenta, e como eu falei que ele tinha chance de fazer ao menos um gol, a chance de empate não diminui tanto quanto a chance de vitória do adversário. Então, eu tenho a primeira análise. A partir desse primeiro evento, você vai ver que ao longo do tempo, qual que é a tendência? A tendência é você consolidar as coisas que já estão acontecendo. Então, se não tiver um novo evento que modifiquem as coisas, a tendência é você consolidar. Qual é a tendência nesse caso? Essa linha aqui que a gente vai ver, azul, e crescendo até chegar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é o gol do Brasil. Sei lá que jogo que é, mas é só um jogo de exemplo. Gol do Brasil. Gol do Brasil faz com que você tenha um aumento de probabilidade de vitória do Brasil logo na sequência, uma queda brutal da França e um aumento muito acentuado do empate. Lembra que eu falei? Poxa, se eu estou olhando esse cenário e acho, por exemplo, que o Brasil vai fazer ao menos um gol e a França vai fazer ao menos um gol, eles já chegaram nesse nível. E eu tenho pouco tempo até o final. Então, se eu tenho pouco tempo até o final, a chance consolidada ou com maior probabilidade de empate. Eles já fizeram o que eles tinham para fazer. Tem pouco tempo para repetir esse evento, porque esse evento é mais raro, logo, empate chega numa possibilidade maior de acontecer. Esse é o primeiro ponto. Então, onde que o Google vai acertar de fato? O Google vai acertar ou vai... Qualquer procedimento estatístico, né? A gente fala o Google só por quem é o dono, detentor dos direitos dessa imagem, tá? Quando você está aqui, é difícil você acertar. E de fato ele cravou, ele foi bem. A maior chance era empate, e foi empate ao final. Mas perceba que você vai reajustando tudo isso minuto a minuto. E a cada evento decisivo, você vai reajustando. Não esquecendo o que tinha no passado, mas vai reajustando. Então, quando vocês observarem, por exemplo, esse tipo de matéria, Palmeiras tem 18% de chance de título, Vasco 36% e o Santos 82% de ficar na elite, ou qualquer coisa desse cenário, é um cenário, e aí a gente pode olhar tanto o espião estatístico quanto o pessoal da UFMG, eu vou deixar no visual do GE, porque o visual do GE é mais bonitinho, layout, tá? Layout do site é mais bonitinho. Quando você começa a tentar identificar isso, qual é o ponto que a gente tem que fazer de reflexão? O ponto é, para a próxima rodada,
Eu estou gravando isso no dia 3, tá? Só para vocês entenderem. Estou gravando na sexta, a rodada acabou na quinta, então eu não vi a rodada de final de semana ainda, apesar do vídeo só ir ao ar na terça. Quando a gente está observando esse cenário, não adianta a gente tentar ver essa chance de vitória como se fosse algo decisivo para o campeonato, como se o campeonato fosse acabar na próxima rodada. Porque de fato não vai. Então, todo o conjunto de eventos decisivos podem ainda acontecer. O que é conjunto de evento decisivo para esse macro cenário? Não só o jogo, mas o campeonato como um todo. Lesão, contagem da história, ou seja, perdi 3 na sequência e agora consegui uma nova vitória. Ânimo da equipe, discurso do treinador, uma série de coisas que podem ser eventos decisivos, a gente não sabe, porque o evento decisivo depende do grau de importância que o atleta vai dar ao evento. Então é dele, não é nossa percepção. Esse evento decisivo pode ser que impacte diretamente nas probabilidades. Então pode ser que na próxima rodada, por exemplo, não sei como é que vai chegar, de novo, estou gravando na sexta, então eu não vi o resultado ainda dos jogos do Vasco, de Vasco e Botafogo, Palmeiras e Atlético Paranaense, e o Red Bull, não vou lembrar com quem que vai jogar nesse final de semana. Acho que Red Bull e São Paulo, Red Bull e São Paulo na próxima, enfim. O grande ponto vai ser o seguinte: o Palmeiras pode chegar, por exemplo, empatado em pontuação na segunda, a depender dos resultados. E ao chegar empatado, pode ser que de fato interfira na pressão para o Botafogo. Pode ser, por exemplo, que se o Cruzeiro perca no final de semana, o Vasco chegue com chances. Cruzeiro, Botafogo, Cruzeiro, Bahia, Santos percam no final de semana. O Vasco chegue com chances no último jogo da rodada de ao vencer empatar com eles, chegar a 37 pontos. E aí, essa contagem da história interferiu diretamente no resultado, na chance de vitória, na chance de título. Porque geram pressões diferentes que até aquele instante não tinham. De novo, acertar o evento, acertar essa previsão de resultado, ela é muito mais fácil do jeito que eu faço, é fácil, tá? Do jeito que eu faço, olhando uma rodada anterior para outra. É muito mais difícil do jeito que o espião estatístico faz ou que o FMG faz, e aí é um elogio à coragem deles, tá? Não é uma crítica, é um elogio à coragem. Tentar cravar quem vai estar 8 rodadas depois, 7 rodadas depois, é muito difícil fazer isso. Então, quando a gente estiver observando isso, de novo, há exercícios que são mais fáceis, há exercícios que são mais difíceis. Quem é o conjunto de dados, quem é a empresa que melhor faz isso? O Google. Por quê? Porque ela faz em tempo real, uma base enorme de dados, e ela faz lá minuto a minuto, ajustando a sua própria fala. Então fica mais fácil acertar no final. Quando você chegar lá com 90 minutos de jogo, provavelmente o Google tende a acertar no último lance o que aconteceu. Mas quando a gente estiver observando uma série de situações onde a distância temporal é grande, a probabilidade tende a não ser necessariamente a correta. Do ponto de partida ao ponto de chegada. E o grau de variação que vai se ter ao longo do tempo é grande. Por quê? Porque a gente não controla todos os eventos. Então, se você é um cara que aposta, ou uma pessoa que está ali buscando formas de entender como a sua equipe vai, basicamente ela precisa vencer o próximo jogo. Só. Ela precisa somar o maior pontos possíveis. Então, quando a gente for analisar Palmeiras e Atlético Paranaense, Palmeiras precisa juntar 3 pontos. Eu não sei quanto que foi. Agora, no meio de semana contra o Flamengo, talvez o empate seja mais provável. Então, 4 pontos nessas 2 rodadas talvez seja um bom indicativo. Por quê? Porque você tem um Botafogo jogando contra o Red Bull Bragantino no meio de semana, você tem aí um jogo contra o Vasco fora de casa, que é um cenário difícil para o Botafogo, e que talvez o Botafogo ali ao longo dessa semana junte um empate contra o Vasco e uma possível derrota contra o Bragantino. E nenhum desses resultados são anormais. E aí você tem basicamente 4 contra 1 pontos. Mas perceba como, ao vencer o primeiro, se gera uma pressão sobre o Botafogo na segunda-feira, e ao você ter, por exemplo, o Palmeiras empatando contra o Flamengo numa quarta-feira, na quinta-feira, que é o jogo do Botafogo, você tem de novo um alívio, que é a possibilidade de você recuperar a distância. E aí os sentimentos que vão estar dos jogadores são diferentes entre os 2 cenários.
mesmo que esses cenários sejam completamente normais, para um lado ou para o outro. Então, é esse o ponto. Não peguem pesado nem com o espião estatístico, nem com o FMG, nem com aqui. Mas, é claro, são formas diferentes de se ver o mesmo problema, que é o tentar identificar possíveis cenários de sucesso dentro das equipes, tá? E aí, é claro, cada uma vai colaborar e complementar a outra, por isso que eu falei lá no começo, não é crítica, mas é um ponto que a gente tem de reflexão de como trabalhar com as probabilidades nesses conjuntos, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.